escolhemos um tema. Eu estudava até uma outra palavra, e aí o Espírito Santo me levou a esta passagem bíblica sobre esse tema: que tipo de milagre você precisa? Que tipo de milagre você precisa? Primeiramente, milagres. O que é milagres? O que é que você entende como milagre? Na Bíblia, escute bem isso: milagre é um acontecimento extraordinário que demonstra o poder de Deus e a sua intervenção na vida humana. Escute bem isso: os milagres são sinais divinos que confirmam a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Milagre é quando que não era nada se torna tudo. O que era contra se torna a favor. Isso é milagre. O que era impossível aos olhos humanos se torna possível. Isto é milagre. É quando a mão de Deus, irmãos, age em nosso favor. Isso é milagre. Milagre é quando você vive o sobrenatural de Deus. Isto é milagre. Agora, eu estava estudando esse texto aqui que nós lemos, e há na Bíblia 35 milagres atribuídos a Jesus nos evangelhos. Escute bem isso: há na Bíblia 35 milagres atribuídos a Jesus nos evangelhos. Ou seja, quando Jesus esteve nesta terra, ele operou 35 grandes milagres registrados na Bíblia. É claro que lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 25, diz que Jesus operou outros grandes milagres, que os quais, se fossem registrados, está aí. João disse nas suas palavras: eu cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros. E aí é difícil de entender essa interpretação. Como isso? O mundo todo não poderia conter os livros. Sabe por quê? Porque os milagres que Jesus operou há mais de 2000 anos atrás, ele continua sendo realizado nos dias de hoje. Você já pensou quantas pessoas têm recebido os milagres, irmão? Quantas pessoas no mundo, depois de 2000 anos para cá, quantas pessoas já foram curadas, já foram libertas, já foram transformadas? E já pensou esses grandes milagres que Jesus operou, de lá para cá, fossem escritos nos livros? Não caberia no mundo tantos milagres que Jesus operou desde quando esteve nesta terra até nos dias de hoje. Agora escute bem isso: eu também percebi que a Bíblia registra o tempo de alguns enfermos e os milagres extraordinários da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala de Enéas, está lá em Atos capítulo 9, versículo 35. A Bíblia diz que Enéas era um enfermo com 8 anos de sofrimento. Está escrito que Jesus o curou através do apóstolo. Que mais? A Bíblia fala da mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia interna. Aí já muda o tempo de enfermidade. 12 anos essa mulher estava sofrendo. Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25.
12 anos sofrendo. Chegou a intervenção divina, porque quando ela toca em Jesus, ela é radicalmente curada. Pastor, 8, 12, a Bíblia fala de uma mulher que sofria 18 anos. A mulher paralítica de Lucas 12, versículo 11. Gente, mudou a data, 8 anos, Enéas. 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Agora uma outra mulher que andava assim, ó, encurvada. A Bíblia diz que Jesus a curou. Está aí, Lucas 12, versículo de número 11. Pastor, 8, 12, 18, tem mais? Tem. A Bíblia fala do paralítico de Betesda, 38 anos, está lá em João capítulo 5, verso de número 5. Olha aqui, não tem desculpa. Mas eu já sou muito velho, Jesus não pode me curar. Olha aí, curou Enéas, 8 anos sofrendo, paralítico. Jesus o curou. Curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Curou a mulher paralítica que andava encurvada, 18 anos. Agora esse paralítico de Betesda, a Bíblia fala que ele estava ali, 38 anos, era paralítico. Jesus o curou. Pastor, 8, 12, 18, 38, acabou, né? Acabou nada. A Bíblia fala do coxo da porta formosa, está lá em Atos 4, versículo 22. Ele tinha mais de 40 anos, aleluia, que era paralítico. Jesus curou ele através da palavra que Pedro disse. Pedro chegou e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, pegou ele, e ele entrou para o templo glorificando, saltando, e o povo viu, e a glória de Deus desceu naquela casa. Então, vamos recapitular: 8 anos Enéas. A mulher do fluxo de sangue, quantos anos? 12. A mulher paralítica, quantos anos? 18. O paralítico de Betesda, 38 anos. O outro paralítico aqui, lá da Porta Formosa, mais de 40 anos. Irmão, eu não sei quanto tempo faz que você está enfermo, mas uma coisa eu sei: Jesus continua curando. Jesus continua operando milagres. Só que o que me chama a atenção na Bíblia, também estudando isso, é que há 3 tipos de milagres. Quantos tipos de milagre há? 3, e eu vou provar na Bíblia. Existem 3 tipos de milagre. Primeiro, é o milagre imediato. Diga assim comigo: milagre imediato. Passou, aonde está registrado esse milagre? Na leitura que nós lemos. Olha o que a Bíblia fala no verso 12. A Bíblia diz que aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio, eu até grifei na minha Bíblia esta expressão, cheio de lepra. Irmão, equivale dizer que esse homem, da planta dos pés até o alto da cabeça, ele estava leproso. Essa expressão, cheio de lepra, e é interessante que a lepra, ela era tão terrível que ela começava a comer as pontas dos dedos dos leprosos, dos pés, das mãos. Tinha muitos leprosos na época de Jesus que não tinham orelhas. Partes do corpo eram danificadas. Ficava ali, aquilo quando olhava, você assustava de ver. Era algo terrível, aquela chaga terrível. A lepra era uma enfermidade incurável,
nos tempos de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, que existe na Bíblia o milagre imediato. A Bíblia diz lá em Mateus 8 que ele desceu do monte, ou seja, Jesus estava cheio do poder de Deus. Ele desce do monte. Mais interessante que aqui diz que quando ele estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, o que ele faz? Ele se prostra. Ele faz o quê? Ele se prostra. Eu gosto muito da versão que o evangelista Mateus narra, porque no capítulo 8 de Mateus, o verso 2, diz que esse leproso, quando ele vê Jesus, primeiramente ele se prostra e ele adora. Mas eu fiquei pensando, Thaís, leproso adorando, que lição isso traz para mim? Um leproso, Grazi, adorando. Leproso, eles não podiam ter uma aproximação das pessoas. Um leproso, ele tinha que ficar distante das pessoas num tiro de 100 metros. E quando um leproso visualizava uma pessoa ou um grupo de leprosos, eles tinham que gritar: leprosos, leprosos. Era o que a lei determinava. Mas esse leproso, que a Bíblia diz que ele estava cheio de lepra, quando ele vê Jesus, ele faz o contrário. Ele diz: não, eu não vou ficar gritando aqui a uma distância de 100 metros, não. Eu vou me prostrar diante dele e eu vou adorar. Gente, que lição maravilhosa. O que você está esperando, meu filho, minha filha, para aproximar de Jesus, prostrar-se aos seus pés e pedir a Ele a libertação que você está precisando? Isso aqui me chama a atenção, porque na narração de Mateus, Mateus diz que quando o leproso vê Jesus, ele se prostra e adora. A Bíblia diz que ele o adorou. E aí está um dos segredos para o meu e para o teu milagre. Quando você se prostrar para orar, não fique reclamando, só adora, porque na adoração o milagre vem. Quando você adora, o Espírito Santo trabalha. Quando você adora, Deus realiza o milagre. Não reclames, ao invés de murmurar, cante um hino de louvor a Deus. E faça isso. Quando você se prostrar, aprenda com o leproso: adore. Vai aprender com o leproso, adore. Primeiro ele adora, e aí ele faz um pedido condicional. Ele faz o quê? Um pedido condicional. Ele diz: se quiseres. Pedido condicional. Se quiseres, bem pode limpar-me. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Quantas vezes você chega com um atrevimento tão terrível: Senhor, faça isso para mim, faça aquilo e faça aquilo outro e tal, e nunca você diz: Senhor, se for da tua vontade, me dá isso. Se for do teu querer, se estiver dentro da sua soberana vontade, faça isso ou aquilo para mim. Até o leproso, a gente tem que aprender com esse leproso. Eu coloquei, porque não dá tempo de falar tudo, mas a gente tem que aprender com esse leproso. Porque primeiro ele se prostra, ele se rende. E prostrar no original do grego, a verdadeira adoração do verdadeiro adorador lá no passado, ele se rendia se prostrando, e ele sabia disso. Por isso que ele chega, ele se prostra.
Depois de prostrar, o que ele faz? Ele adora. Aí em terceiro lugar, ele vai fazer a sua petição. E a petição dele é condicional, porque olha o que está escrito aqui: e eis que um leproso cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se. Lá em Mateus 8 e o verso 2 diz que ele adorou. Ele prostra sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar. Ou seja, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo dessa lepra. Isso aqui é o milagre imediato. Sabe por quê? Quando ele faz o pedido, olha o que diz o verso 13. Diz assim: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero. Aleluia. Irmão, o que me chama a atenção nos evangélicos sinóticos é que Jesus, irmão, quando a pessoa sabe fazer o pedido, e você precisa saber fazer o seu pedido, porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. João escreveu mais tarde: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, o homem estava corretamente, politicamente correto. Ele vê Jesus, ao invés de se distanciar mais e gritar: leproso ou leprosos, ele se aproxima, ele se prostra, ele adora e depois ele faz o seu pedido. E ele diz: se quiseres, bem pode limpar-me. Aí Jesus faz o que? Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E a Bíblia diz, irmão, e logo a lepra desapareceu dele. Uma coisa que me chama a atenção, que quando um leproso era curado, imediatamente, para muitos, para os 10 leprosos, Jesus falou isso: e de mostrai-vos ao sacerdote. Para isso aqui foi diferente. Para esse aqui foi diferente. É lógico que Jesus, depois aqui no final, mandou ele apresentar ao sacerdote para a purificação. Mas primeiro a Bíblia diz que Jesus ordenou para ele que a ninguém contasse ou dissesse o que havia acontecido, mas era para ele ir ao sacerdote e oferecer pela purificação o que Moisés havia determinado para que servisse de testemunho a ele. O que me chama a atenção aqui é que a lepra o deixou logo. Sabe o que acontecia e aconteceu com os outros leprosos? Por exemplo, eu estava estudando hoje os 10 leprosos lá de Lucas. Eles não foram curados imediatamente. Não, pastor, não. Não. A Bíblia diz que Jesus manda eles irem e se apresentar ao sacerdote. Está lá, né, Lucas 17, falando sobre a ordem que eles receberam de Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a Bíblia diz: e tendo eles ido, um deles voltou. Ou seja, enquanto eles iam se apresentar ao sacerdote, todos eles foram curados. Só que um deles, ao chegar até o sacerdote, não chegou. Ele, vendo que estava curado, ele voltou. Ou seja, eles foram curados enquanto iam. Com esse aqui foi diferente. Quando ele se prostrou, adorou e pediu o milagre, dizendo: se queres ou se quiseres, bem pode limpar. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero ser limpo. A Bíblia diz: e logo a lepra desapareceu dele. Ou seja, o milagre imediato. Imediato. Você sabia que tem pessoas que têm fé para receber o milagre na hora? Tem. Mas tem gente que a gente
vai orando e o milagre acontece paulatinamente. Primeiro tipo de milagre na Bíblia é o milagre imediato. O segundo tipo de milagre, o milagre gradativo. Repita assim após mim: o milagre gradativo. Aonde está? Marcos capítulo 8. Você vai ver lá um cego de Betsaida. A Bíblia diz que esse homem chega pedindo um milagre para Jesus. E aí Jesus ordena o milagre. Só que o que chama a atenção, depois você lê na sua casa, está lá em Marcos capítulo 8, dá para você ir mostrando, filho, enquanto eu estou falando. O que acontece lá? Jesus ordena um milagre e pergunta para o homem: você está vendo alguma coisa? Eu vejo os homens como árvores que andam. Está escrito aí, olha aí. Isso aí é um milagre gradativo. Jesus ordenou para ele, mas o milagre não aconteceu simultaneamente, instantaneamente, imediatamente. Não aconteceu. Ou seja, foi um milagre gradativo. Jesus ordenou para ele o milagre, só que aí perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele diz: olha, ele levantando os olhos disse: Senhor, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí o que diz o verso seguinte? O que Jesus faz? Depois tornou. Olha aí, Jesus tocou nele 2 vezes. Tem gente que nós oramos, o milagre não acontece na hora, porque tudo depende da sua fé. Tem gente que uma oração basta para o milagre acontecer. Sim ou não? Uma oração, o milagre acontece. Mas tem gente que nós precisamos orar 2 vezes, 3 vezes, 1 semana. Tem coisas que nós oramos até 4, 5, 6 meses para o milagre acontecer. A primeira vez que Jesus tocou nos olhos desse homem, ele não recebeu o milagre imediatamente. Ele melhorou. Ele diz: olha, eu estou vendo. Ele era cego. Eu estou vendo. Deixa aí, filho. Eu estou vendo um vulto. Eu estou vendo homens caminhando, mas parece que são árvores. Eu estou vendo um vulto. Aí Jesus toca novamente, tocou a mão-lhe nos olhos, e ele, olhando firmemente, olha aí, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Aqui foi um milagre o quê? Gradativo. Lá o leproso, o milagre imediato. Aqui o milagre gradativo. E agora eu vou mostrar, para terminar, o terceiro e último milagre da Bíblia. Primeiro, o imediatismo, o imediato. Segundo, o gradativo. E o terceiro, o participativo. Que isso, pastor? Imediato eu até entendo. O gradativo também entendi, pastor. Mas o milagre participativo esse milagre, Deus vai fazer uma parte e você vai fazer a outra. Sabe, é o segredo, irmão, o porquê tem muita gente que não recebe milagre na igreja. Porque às vezes Deus se coloca no milagre imediato. A sua fé está gigante, uma fé grande, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Recebe o milagre na hora. Mas tem hora que Deus se coloca no patamar do milagre gradativo. Mas tem hora que Deus diz: não, eu quero ver a participação dele nesse milagre que eu vou fazer. Então é o terceiro milagre, o milagre participativo. Pastor, aonde está registrado esse milagre? João, capítulo de número 9. Jesus está com os seus discípulos. Olha para cá a cena. Jesus está com os seus discípulos.
De repente eles veem um cego de nascença. Curiosidade dos discípulos, eles perguntam para o Senhor: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cegos? Jesus responde e diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para com ele, para que se manifestasse a glória de Deus. Aí ele vem falando: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas de repente ele toca de uma forma que não é uma doutrina para ninguém fazer isso. E tendo dito isso, ele gospe na terra e com a saliva faz lodo. Se a gente fizer operar um tipo de milagre desse, alguém vai chamar o pastor de doido, vai chamar o pastor de esquisito e vai levar o pastor para a cadeia. Porque você cuspir, fazer um lodo e passar nos olhos de uma pessoa, irmão, é charlatão, é charlatismo. A turma vai te chamar, meu Deus, você vai para a cadeia. Mas Jesus fez. Só que ele fez sabendo que isso ia gerar milagre para a vida daquele homem. O que ele fez? Ele gospe no chão, na terra, com a saliva faz lodo. Aí ele pega e faz assim com o lodo, ó. Aí, ó, olha para cá, deixa aí, você vai dando sequência. Eu fiquei pensando: Jesus, por que já não curou esse cego? Irmão, Jesus, todo o poder de Deus estava em Cristo, toda a deidade, toda a plenitude, diz a Bíblia, estava em Jesus, toda a plenitude de Deus. Ele tinha poder para... Por que ele nos ensinou essa passagem bíblica? Hein, Carlos? Para que ele fez isso? Para nos ensinar que existe o milagre imediatismo ou imediato, o milagre gradativo, mas também o milagre participativo. O que ele faz? Depois que ele cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego, olha o que é milagre participativo. Verso seguinte, está escrito: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O que é isso? Milagre participativo. Por quê? Porque se o homem não fosse até o tanque de Siloé, ele ficaria curado? Ele ficaria curado, irmão? Ele ia com os olhos todos sujos de barro para casa. Ele voltaria para casa com a saliva e o lodo que Jesus passou nos olhos. Ele voltaria para casa do mesmo modo. Mas o milagre participativo é assim: Deus dá a ordem, você faz a sua parte, e aí sim o milagre acontece. Aleluia! Jesus untou os olhos do cego e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Olha para cá, alguém olha esse incidente e diz: pastor, moleza, o tanque estava ali a alguns metros, ele era cego, não dava para enxergar, ainda mais com areia, com lodo, com barro nos olhos, era só andar assim, caía lá dentro do tanque. Olha para cá, nananina não. Você sabe aonde Jesus estava, até o tanque de Siloé tinha aproximadamente 12 quilômetros. Quantos quilômetros? 12. Da onde Jesus estava geograficamente até o tanque de Siloé tinha aproximadamente 12 quilômetros. E aí eu entendo que existe, na verdade, o milagre participativo. Sabe por quê? Aí esse homem sai. Você pensa que ele foi ajudado por alguém? É como hoje. Os cegos aí, às vezes alguns são guiados por cães. Tem um lá que passa todo dia lá em casa. Eu nunca vi, rapaz. O camarada tem uma experiência com o negócio dele. Ele vai batendo ali na guia, né, da sarjeta. Ele vai batendo ali, irmão, e ele vai embora para lá e para cá. Pega ônibus, compra carne no açougue, e ele entende de tudo. Passa ali. Eles sempre tiveram uma inteligência extraordinária.
Esse homem, ele creu tanto no milagre participativo, porque ele já tinha ouvido dos feitos de Jesus. Ele falou: o quê? Ele disse que é para mim lavar-me no tanque de Siloé. Eu vou. E ele sai, cara. Eu fico raciocinando, pensando o que deve ter acontecido. Ele pega aquele caminho. Eu já fui lá no tanque uma vez. Eu conheço. Eu vou lá. E ele vai. De repente, ele chuta a primeira pedra. Ou não? Não, é cego. Ali tinha muitas pedras. Ele, no caminho nosso, no teu caminho tem muitas pedras. Ele chuta a primeira pedra. Ai, dá vontade de parar. Ele diz: não. Mas a ordem foi: vai até o tanque de Siloé e lava-se. E ele vai, de repente, com o pé esquerdo, pá, nota outra pedra. E ele vai, e ele vai, e ele vai chegando, e ele vai cansando. E de repente a dúvida na metade do caminho: meu Deus, mas será que isso vai acontecer? Meus olhos estão até ardendo aqui, eu não enxergo, mas esse lodo está ardendo. Mas ele mandou: vai até o tanque de Siloé, vai, e eu vou. E ele, irmão, e aí até que depois de muita dificuldade, milagre participativo é assim. Deus fala através da palavra: vem mais para a igreja. Aí você vem, aí num dia designado, Jesus te cura. Deus disse para você, através da palavra, milagre participativo: olha, ore mais um pouco, busque-me de madrugada, porque os que me buscam de madrugada me acharão, e de madrugada a fila é menor. Tem muita gente no INSS de madrugadinha, não. O povo vai um pouquinho mais tarde, para os médicos, o povo também vai mais tarde. De madrugada a fila de buscarem a Deus, de repente tem 2, 3 lá, viu? De madrugada a fila é menor. Mas o milagre participativo, Deus dá a ordem e você faz a sua parte. Eu vou finalizar, os músicos vêm para cá. Sabe o que aconteceu, irmão? Até que fim ele chegou até o tanque de Siloé. Olha para cá. Olha para cá. Milagre participativo é assim. Quando ele abaixa e ele faz assim, ó, e começa a lavar os olhos com as mãos, de repente ele vê um clarão lá. Ele começa a ver as águas tremendo, e ele começa a perceber que ele está vendo um rosto, e que é o rosto dele. Ele era cego de nascença, nunca tinha visto, e ele começa a enxergar um rosto ali, o seu próprio rosto, e de repente ele se lava. A Bíblia diz, finalizando, que vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado. A Bíblia diz, foi. Isso prova que o tanque não estava ali a alguns metros. Ele foi, teve uma certa distância, aproximadamente 12 quilômetros. Ele foi, lavou-se. E qual foi o resultado? E voltou vendo. Fica em pé, em nome de Jesus. Fica em pé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Milagres que Jesus faz. O milagre imediato. O milagre gradativo, mas ele opera um milagre participativo. Eu não sei que tipo de milagre você precisa de Deus hoje. Eu não sei. Para você receber milagres, é preciso ter fé. Que isso, pastor? É verdade. Para receber milagre, é preciso ter fé. Eu não sei o que você está esperando por esses dias receber de Deus, mas olha para cá, você pode receber hoje no milagre imediato. Deus pode te curar hoje, mas de repente Deus pode te curar no milagre gradativo, esta semana agora que vem, essa semana seguinte, no milagre gradativo. Mas de repente Deus vai requerer de você um pouquinho mais. Ore um pouco mais, minha serva. Jejua, pague o preço. Milagre participativo. Quantos creem que Jesus pode operar esses 3 tipos de milagre? Se você crê, sai do teu lugar e venha para frente. Nós vamos orar pela tua vida aqui na frente do altar.
Se você crê. Se você não crê, eu não sei. Se você crê, um desses tipos de milagre vai acontecer na sua vida. Eu já falei que Jesus curou pessoas com 8 anos de idade de sofrimento. Enéas, 8 anos de sofrimento. Jesus curou. Depois curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Depois curou a paralítica que andava encurvada, 18 anos. Depois curou João 5:5, o paralítico de Betesda, 38 anos. Depois curou, lá em Atos 4, ele curou aquele paralítico da Porta Formosa. Mais de 40 anos de sofrimento. Ah, pastor, faz 10 anos que eu estou sofrendo. O que é isso para Jesus, 10 anos? Ele curou lá um de 40 anos de sofrimento. Curou a mulher com 12 anos de sofrimento, 18 anos de sofrimento, 38 anos de sofrimento. O que é para Deus realizar esse milagre na tua vida hoje? Só que você precisa crer, porque para você receber milagres é preciso ter fé. Eu não sei se você estará ligado ao milagre imediato, ao milagre gradativo ou participativo, eu não sei, mas Jesus pode operar um milagre na tua vida na noite de hoje. Nós vamos cantar esse louvor para Deus. Curve a sua cabeça, você que veio à frente do altar.